Olá, viva! Cá estamos nós então para mais uma edição da Nova Manhã. Já sabem, o único programa de informação matinal numa web TV, neste caso em duas, a Norte Litoral TV, também a Exposente Serviços TV. Hoje vamos ter um convidado, já o vamos cumprimentar daqui a pouco. Para já dizer que temos também a nossa equipa habitual, a Angélica Santos e ainda também o António Ferreira nos estúdios da Norte, da Exposente Serviços TV e a Norte Litoral TV, neste caso aqui também. Entretanto, vamos para já cumprimentar Angélica Santos, que está connosco. Olá, viva Angélica, muito bom dia. Muito bom dia, cá estamos para mais uma emissão da Nova Manhã, já pertinho do fim de semana e com muito sol. Felizmente temos sol e dá para apreciar um pouco melhor o fim de semana. Entretanto, temos também nos estúdios da Exposente Serviços o António Ferreira. Olá, viva António, muito bom dia. Bom dia, Rui, bom dia, Angélica, e bom dia também ao convidado que se encontra nos estúdios da Norte Litoral TV e a todos os telespectadores que nos acompanham em mais uma Nova Manhã, a última desta semana, e por isso, como a Angélica referiu, o sol, nós esperamos brevemente deixar de falar em relação ao sol, que é sinal que já é hábito ele nos visitar todos os dias. Mas para clarear ainda mais o seu dia, estamos cá nós em mais uma Nova Manhã. Muito obrigado, António, assim, direto de Exposente. Entretanto, vamos também à informação sempre útil em cada manhã, que é das farmácias de serviço para o dia de hoje, tendo em conta que na Póvoa de Varzim é a farmácia Nova. Em Vila de Conde, a farmácia Vital. Em Exposente, a farmácia Gomes. Já daqui a pouco vamos ter imagens em direto da Póvoa de Varzim e também de Exposente. E já cá estamos então em direto e desta vez para ficarmos com imagens que vão chegar em direto também de Exposente. Vamos começar se calhar precisamente por Exposente. Ora, está céu azul e sol a brilhar nesta praça típica do centro histórico de Exposente. Temperatura que anda a rondar os 13, 14 graus nesta manhã, mas podem ver ali o céu azul, o sol a brilhar intensamente e não há vento. Reparem nas árvores quietinhas, sem vento. Se formos para imagens em direto da cidade da Póvoa de Varzim, aí está também, vemos que também aquelas árvores acolá também estão quietinhas, também sem vento, o céu muito azul, o sol a brilhar. Esta manhã optamos por esta imagem que nos mostra a Igreja das Dores, também ali parte do hospital, e a Igreja da Matriz. Porquê? Precisamente porque é da Igreja da Matriz que vai sair a peregrinação no próximo domingo, em direção a Loundos, a peregrinação, a 67ª peregrinação da Senhora da Saúde, e para lembrar que a Norte Litoral TV, bem como a Exposente Serviços TV em simultâneo, vão transmitir a missa campal que se vai realizar precisamente em Loundos, em direto, a partir das 10h30 da manhã. Vamos acompanhar a chegada da Senhora da Saúde e também, naturalmente, todas as cerimónias religiosas que ali vão acontecer com a presença do Bispo Auxiliar de Braga. Imagens em direto então da cidade da Póvoa de Varzim, já vimos também Exposente. Daqui a pouco, nesta manhã, vamos também ainda ter a oportunidade de visitar a praia de Carcavelos, vamos até lá em direto, e ainda vamos até uma cidade europeia, vamos visitar também uma das cidades que habitualmente todas as manhãs nós aqui visitamos, e hoje vamos até Oxford, no Reino Unido. Para já, vamos às primeiras notícias do dia, que vão chegar com a Angélica Santos e ainda com o António Ferreira. Mais uma vez, muito bom dia. Está agendada para o próximo sábado, amanhã, pelas 10 horas, a cerimónia de entrega de 100 talhões do projeto A Nossa Horta, uma iniciativa da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. A Nossa Horta, uma horta comunitária urbana localizada no Parque da Cidade. O Campeonato Nacional de Karaté Shotokan vai disputar-se também este sábado no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim. A organização é do Centro de Karaté Açudorense e vai decorrer entre as 10 da manhã e as 7 da tarde
com 150 atletas a representarem 33 clubes ao melhor nível nacional. Este sábado vai decorrer uma caminhada solidária a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro. A organização da atividade com fins solidários é da responsabilidade do Colégio de Amorim, Grande Colégio e Jardim das Cores, sendo apoiada pela Câmara Municipal. A Norte Litoral TV, em simultâneo com a Esposende Serviços TV, vai transmitir em direto no próximo domingo a missa campal da Senhora da Saúde. A emissão especial da Norte Litoral TV vai começar cerca das 10h30 da manhã, com a chegada da peregrinação, que leva a imagem desde a Igreja Matriz de regresso até Laundos, com cerca de 30 mil fiéis a seguirem o andor. Os comentários da Eucaristia vão estar a cargo do Parque de Ratos Casado Neiva. As pessoas devem acatar as indicações da Proteção Civil quanto ao trânsito, que vai estar condicionado já a partir de amanhã naquela área. Muito bem, muito obrigado então, Angélica Santos, com as notícias que surgiram da Póvoa de Varzim de Vila do Conde, na Norte Litoral TV. Vamos agora até Esposende com as notícias que surgem com António Ferreira. António, bom dia. Bom dia, e a segurança rodoviária vai estar em debate. 3 alunos finalistas do curso de Proteção Civil da Escola Profissional de Esposende vão apresentar uma parte prática da prova de aptidão profissional com uma palestra subordinada ao tema Segurança Rodoviária, hoje pelas 21 horas, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Fão, com o apoio e colaboração do Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Esposende e dos Bombeiros Voluntários de Fão. Este debate tem como objetivo principal sensibilizar a população para os comportamentos que se devem adotar na circulação rodoviária, bem como testar e aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo dos 3 anos de formação. No final, haverá espaço para a discussão desta temática e equacionar a prevenção como meio de evitar o acidente. A Câmara Municipal de Esposende aprovou a atribuição de um subsídio extraordinário no montante de 20 mil euros à Zende Ensino, cooperativa de ensino, para apoiar a atividade do Coro de Pequenos Cantores do Concelho de Esposende. A verba destina-se essencialmente a ajudar a custear a compra de um órgão, a aquisição de um fardamento para os elementos do coro, bem como para a gravação de um CD que ocorrerá no próximo mês de julho. Materializando uma clara intenção de educar pela arte, o Coro de Pequenos Cantores de Esposende foi fundado em 2009, ao abrigo de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de Esposende e a Escola de Música de Esposende da Zende Ensino. O coro, cuja direção artística está a cargo da Escola de Música de Esposende, conta atualmente com cerca de 80 crianças e adolescentes de todas as freguesias do concelho. Os alunos do curso técnico de restauração do 2º ano da Escola Profissional de Esposende vão levar a efeito no próximo dia 27 de maio, pelas 14 horas, o 12º Festival de Coquetéis Sem Álcool, que contará com cerca de 20 participantes das turmas da escola que darão aso à sua criatividade e técnica. Poderão assim demonstrar os conhecimentos adquiridos nas suas aulas práticas de bar, quando a conhecer a criatividade e diversificação dos coquetéis confeccionados. Como incentivo aos participantes, serão entregues prémios às melhores prestações. E de notícias é tudo, de Esposende. Muito obrigado então, António. Nós continuamos com aquilo que vai ser já daqui a pouco o nosso convidado também nesta manhã. Não sei antes ver a previsão do tempo, que nos fala de céu azul, sol a brilhar. Vejo aqui a temperatura máxima prevista para hoje é de 22 graus e temos nesta altura 14 graus de temperatura. Em relação também à cidade que hoje vamos visitar, dissemos que iríamos até Oxford, na Grã-Bretanha. É precisamente essas imagens que nós vamos ver agora em direto, imagens que nos chegam então da cidade de Oxford, e com o trânsito parado ali nos semáforos, muita gente ali no passeio. Há pouco via-se que o céu estava mais azul, agora mais cinzento. Imagens em direto então da Grã-Bretanha, Oxford, e a curiosidade sempre de ver o trânsito a andar ao contrário. Neste caso não dá muito para ver porque aquela via é de sentido único, mas reparem que este carro deste lado vai precisamente do lado esquerdo e ali o autocarro do lado direito, etc. e tal. Pronto, é aquela coisa que a gente sabe do trânsito ao contrário na Inglaterra. Entretanto, vamos para aquilo que vai ser o nosso convidado de hoje. Vai estar à conversa com Angélica Santos nesta manhã e é Daniel Serra, que representa aqui então o Movimento dos Empresários da Restauração, o Movimento Nacional dos Empresários da Restauração, que vai estar à conversa precisamente com Angélica Santos. Angélica.
Vamos então, bem-vindo, bom dia Daniel Serra, vamos conversar um bocadinho sobre este movimento que já conta com um ano de existência, não é? Bom dia, Angélica. Sim, cerca de um ano. Mais ou menos. Esta situação do IVA, os restaurantes, nota-se, mesmo aqui na Póvoa de Varzim, que as consequências foram muito nefastas, não é? Aquilo que prevíamos, o movimento, já agora para fazer só uma pequena recuar ligeiramente atrás, o movimento aparece numa primeira fase através da vontade dos empresários, da maioria dos empresários da Póvoa, que a certa altura se aperceberam que o IVA, ao passar de 13 para 23, iria prejudicar gravemente o seu funcionamento. Penso que até aqui os poveiros também aí tiveram essa visão e anteciparam e então uniram-se para tentar encontrar aqui uma forma de combater essa grave situação para a restauração. Acontece que essa reunião, houve uma reunião que tem cerca de um ano e pico, portanto foi uma reunião feita no hotel em Vila de Conde, em que reuniram uma série de empresários e na altura eu fiquei um pouco com a responsabilidade também de dar um pouco de sequência à luta pela baixa do IVA, que entretanto tinha ocorrido essa injusta subida de 13 para 23. Obviamente isto a um nível regional nunca teria grande impacto, então foi feito um esforço por se encontrar parceiros e neste caso no Porto encontramos grandes empresários também se juntaram e assim por diante, até conseguimos um âmbito nacional e neste momento o movimento, apesar de não se ver com tanta como há meses atrás, com tanta ação de rua, está a fazer um trabalho intenso nos bastidores, no sentido de pedir aos políticos e de demonstrar que, de facto, a situação atual é insustentável e chegou-se a uma situação que, neste momento, penso que a maioria dos restaurantes no país são inviáveis e estão numa situação de falência técnica. O movimento reuniu-se esta semana em Lisboa com o Ministério da Economia. No fundo, o que é que foram, que tipo de proposta apresentaram? O movimento reuniu-se há uns dias atrás, não foi bem esta semana, foi anterior, e nós fomos à procura de várias situações. Uma delas era garantir que o movimento fizesse parte da discussão na Comissão Multiministerial, visto que as associações que à partida estavam predestinadas a fazerem parte dessa comissão, ou a participarem nessa comissão, eram associações que até então não representaram totalmente o setor da restauração. E se isso fosse verdade, nunca aparecia o movimento. O movimento só aparece porque, de facto, as associações existentes são associações com um âmbito tão lato que não conseguem focar-se numa situação em concreto e têm sempre muitas dificuldades. E daí aparecer este movimento mais focado nos restaurantes, e foi isso que fomos pedir ao Secretário de Estado e pedimos que de facto olhasse para os restaurantes de forma diferente e que nós, os empresários, ao fazermos parte dessa comissão, ao participarmos nela, iríamos levar empresários com experiências concretas, empresários de sucesso, que neste momento, demonstradamente, não têm qualquer viabilidade económica, fruto da situação criada com a diferença do IVA, que ainda persistem algumas pessoas que ainda não entendem muito bem o foco do problema, é que esta situação criada com o IVA a 23 provoca que quem estiver a trabalhar legalmente esteja, no fundo, com uma dificuldade acrescida, para além da recessão económica, luta com certos agentes económicos que trabalham com o IVA substancialmente mais baixo, porque não faturam. Portanto, ao saber-se que a maior parte dos artigos na restauração
quando são comprados a 6%, quem não fatura, portanto, está a ter uma vantagem competitiva enorme. E isso é que está a destruir a restauração em Portugal. E evidentemente que é a questão da fiscalização, mas por mais fiscalização que haja, uma diferença tão abrupta do IVA, enfim, as pessoas, no fundo, mesmo o preço de venda da restauração acaba por não refletir, porque é sempre nivelado por baixo, e as pessoas acabam por sobreviver e tentam tudo por tudo, de uma certa forma, refletir, tentar, não refletem o IVA a 23 e acaba por todo o setor estar prejudicado. Mesmo os que cumprem e os que não cumprem. Portanto, neste momento eu posso dizer que neste momento a restauração está a viver um autêntico, uma guerra civil, é assim que se pode dizer. As pessoas estão em pânico, a situação é extremamente grave, o setor está totalmente descapitalizado e foi isso que fomos dizer ao Secretário de Estado, fomos sensibilizar. Ficamos agradados por sabermos que é um Secretário de Estado, para já, que não está conotado com o aumento do IVA, portanto é um novo Secretário de Estado e terá pelo menos a possibilidade de poder defender melhor a restauração. Pareceu-nos que essa situação, pareceu-nos que de facto ele está sensível. Agora falta aqui alguns agentes, alguns políticos que são importantíssimos, que é o caso do Ministério das Finanças, em que tem o Dr. Vítor Gaspar, uma pessoa pronto, com ideias muito convictas, e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Paulo Núncio, uma pessoa também, enfim, que se calhar ainda não percebeu muito bem o problema, penso, ou então faz de conta que não sabe nada, mas que efetivamente a situação da restauração está-se a degradar dia a dia e urge, de facto, fazer essa correção. E de facto aqui também se coloca esta questão do IVA, a subida, não é apenas a questão em si, é toda a envolvência de crise que se vive, não é? Tudo isto junto formou então a tal guerra civil que o Daniel falava. Exatamente, é assim. Se calhar noutra altura, noutras circunstâncias... Nem noutras circunstâncias... Poderia-se tentar... Nem noutras, Angélica. Eu acho que é assim, a medida é tão mal pensada. Eu penso que o Governo, depois de ter feito o que fez, logo, pouco depois se arrependeu. Mas depois, enfim, é aquela questão, não querem admitir o erro. Isso é o que eu noto, porque à conversa que eu tive com inúmeros deputados, secretários de Estado e pessoas ligadas ao Governo, chegar à conclusão disso mesmo. As pessoas dão-me razão e dizem para continuarmos a lutar, porque de facto temos razão, mas a situação não altera. Portanto, aquilo que existe, portanto, de facto, é verdade. Eu chamava-lhe, nesta altura, o Governo conseguiu, com esta subida do IVA, a tempestade perfeita. Conseguiu, por um lado, agravar um imposto que é injusto, porque não consegue ser equitativo, mesmo numa altura de grande expansão económica. Claro que o efeito seria menor, mas haveria sempre uma distorção. Não seria 23, poderia ser sim, mais baixo. Mas até podia para ser, todos até. Pois, mas a questão aqui é que a forma como está feito distorce o mercado, porque se permitir que algumas pessoas, que há sempre, em todos os setores, há sempre pessoas que não são tão cumpridoras. Se permite que, de facto, trabalham não faturando, beneficiam de um IVA muito mais baixo, que é o IVA de compra, isso cria no mercado uma distorção muito grave, porque uns têm que faturar a 23% e outros a 6%, porque não faturam. Portanto, é isso que de facto, e em conjunto com todos os custos de contexto associados, torna a situação insustentável. O Movimento Nacional tem quantos restaurantes associados? Pode dizer-se que é a maioria do país? Digamos que o Movimento Nacional não passa de um movimento, são pessoas que se uniram em prol da causa. Aquilo que podemos dizer é que, felizmente, a maioria dos empresários da restauração a nível nacional, ligados à melhor restauração, estão connosco. Eu costumo dizer que cerca de 90 mil empresários estão connosco.
porque nós representamos de forma genuína, sem qualquer interesse político, digamos partidário, melhor dizendo, temos um interesse político de baixar, obviamente, o IVA, mas interesse partidário, sem qualquer conotação ou outro tipo de interesse lateral. Nós, a única situação que nos move, e somos de várias pessoas, são de várias ideologias, mas defendemos todos uma causa que é, no fundo, salvar a restauração e conseguirmos com isso que o setor passe a ser viável, e como já aconteceu, a nossa luta é um pouco semelhante ao que aconteceu em França, embora num contexto ligeiramente diferente. Em França, os restaurantes andaram anos a lutar, tinham um IVA máximo, e o governo conseguiu, com acordo com as associações e sindicatos, conseguiu baixar, portanto, encontrar uma solução com 2 IVAs, e com isso eliminou essa diferença, essa falta de equidade pela diferença do IVA. 2 IVAs na restauração? 2 IVAs, foi uma das propostas que até foi apresentada ao Secretário de Estado do Turismo, que foi encontrar-se um IVA, por exemplo, na prática seria, o consumidor vai ao restaurante, ao consumir, está a pagar a comida, portanto os sólidos, a 6%, e as bebidas a 23%. Isso evitava de haver aquela concorrência desleal em que se compra a 6 e seja obrigado a vender a 23. Portanto, se compra 6 e vende a 6, portanto, não tem que ter, nem de forma alguma o empresário vai perder tempo, nem arrisca, portanto, fugir aos impostos. Portanto, aí eu acho que a receita ia ser substancialmente mais alta que a existente, porque neste momento, como o IVA não é refletido, a 23, existe um desespero total e digamos, uma tentativa de sobrevivência, e as pessoas, eu acho que acaba por ser legítimo, quando o imposto não é justo, as pessoas acabam por arranjar uma forma para sobreviver, porque o que se trata aqui nem é sequer de enriquecer, é de sobreviver, e de sobreviver para pagar aos fornecedores que neste momento já não conseguem, os fornecedores, matérias-primas, impostos, os empresários estão sem endividar dia a dia, isso está provado, todos eles, uns que ainda têm alguma coisa, outros vão fechando, estão a aparecer novos restaurantes, mas são situações, digamos, limitadas, porque no tempo ninguém resiste. É muito difícil. É muito difícil, e eu digo isto desde o restaurante mais humilde à cadeia de restaurantes. É que neste momento nem a escala, nem um restaurante, e nós temos aqui dois grandes grupos na Póvoa de Varzim, que em várias conversas já falamos sobre isso, não há viabilidade sequer. E estão a resistir porque esperam, num futuro próximo, que a situação seja reajustada, porque se eles tiverem a certeza que essa situação se vai manter, posso lhe dar a certeza absoluta que esses empresários vão desmobilizar, vão fechar as empresas, porque não têm, no atual quadro fiscal, não têm viabilidade. E isso é muito grave, isso é reconhecido pela maioria das pessoas. O que é lamentável é que os governantes, apesar disso, continuam a teimar e não arrepiam o caminho. Portanto, aquilo que nós temos vindo a pedir, e pedimos ao Secretário de Estado, é que neste orçamento retificativo, que se aproxima, no início de junho, que coloque esta questão do IVA, embora a Comissão está a analisar os custos de contexto, para além do IVA, mas que se antecipe e que nesta fase coloque, reduza o IVA e coloque aqui alguma justiça, porque a Comissão, mesmo que dê o resultado em finais de julho, isto só será implementado no Orçamento do Estado de 2014. Até lá será uma situação caótica, portanto, esta situação já é tão grave, portanto, o aguardar-se, insistir no erro, é muito mau. E depois o maior problema, e que temos dito isso reiteradamente, é que as empresas que estão a sofrer atualmente, estão a sofrer mais, todas estão a sofrer, mas as que estão a sofrer mais, são as empresas que têm as suas estruturas, que investiram nas suas estruturas, que fizeram obras,
que adaptaram às novas exigências do HACCP, são empresas com boa gastronomia, que apresentam produtos de grande qualidade. Estamos a falar dos melhores restaurantes a nível nacional, são os que estão a sofrer gravemente com isto, embora todos, mas esses mais. Daniel, há aqui também esta questão, numa altura em que se quer combater o desemprego, se reajustarmos o IVA nos restaurantes, será uma forma de preservar o emprego de muita gente neste país e, porventura, até criar novos empregos, aqueles que eventualmente tinham encerrado e que voltem a apostar na restauração. É um ponto importante também. Sim, é extremamente importante, e temos frisado isso, que eu penso que dos setores que têm empregado mais pessoas tem sido o setor da restauração. E o setor da restauração, e depois é composto por microempresas, dezenas de milhares, e o setor da restauração acaba por ter aqui também uma função social importante, que muitas vezes não é lembrada. Os empresários da restauração empregam muitas pessoas que noutro lugar não têm qualquer emprego. E isso é importante no meio em que vivemos, e num país, e numa zona, e às vezes em algumas zonas do país, zonas pobres e com muita dificuldade de emprego, a restauração normalmente emprega uma fatia importante dessas pessoas. Portanto, é de facto importante que uma medida que coloque, nós não estamos a pedir que baixe o IVA só por baixar o IVA, porque sabemos que tem que haver um esforço nacional no sentido de se fazer aqui um acerto no déficit. Sabemos também que o Governo procurou baixar o consumo, sabemos disso, mas pelo menos que faça-se justiça e que se consiga que toda a gente pague pela mesma medida, que não sejam uns a pagar e outros a beneficiar, porque efetivamente podem ou não, podem contornar as situações. Aquilo que disse é verdade, a restauração tem um papel importante na empregabilidade, e aqui na Póvoa de Varzim e Vila de Conde estamos a falar em milhares de postos de trabalho que podem ficar em causa se esta situação persistir. Estamos também aqui com a intervenção da Esposende Serviços TV. Esposende também é uma área turística, como o Póvoa de Varzim, com muitos restaurantes. É uma situação, um problema este do IVA que também tem afetado com certeza muitos empresários desta cidade. Sim. A cidade tem ali a zona da Apulia, que é no fundo uma zona que é de facto reconhecida aqui no norte, uma das maiores concentrações de restaurantes, a seguir de Matosinhos, e emprega milhares de pessoas, mas para além disso, a restauração, que muitas vezes é esquecida, na zona da Apulia, na Póvoa e Vila de Conde e no país inteiro, a restauração acaba por ajudar toda uma economia, que é, portanto, o setor primário, que é muito forte na nossa zona, e acaba por alavancar a economia. Portanto, o facto da restauração estar a definhar e a morrer acaba por prejudicar, para além dos empresários diretamente e os trabalhadores, acaba por afetar toda uma São os economia. Horticultores, os pescadores, os produtores de carne, não é? Exatamente. Todos esses fornecedores. Os produtores de vinhos. Portanto, estamos a falar aqui de uma teia enorme que está a ser neste momento altamente prejudicada e que está a fazer aqui um esforço enorme também por assim dizer, por aguentar os restaurantes, porque acaba por absorver um pouco as dificuldades e serve de almofada nesta fase, porque estão a assumir muitas vezes dívidas, e a situação atualmente de facto é bastante grave até nesse campo. Portanto, aquilo que os restaurantes neste momento, os restaurantes estão a sobreviver, muitos deles, também é à custa de toda essa economia que os vão sustentando, mas isso por muito pouco tempo mais irão resistir, porque enfim, as pessoas também têm as suas limitações, e se a solução não for encontrada entretanto,
lamento imenso, mas a nossa zona ficará, e o nosso país, bastante afetado com o desemprego, portanto eles não conseguirão estancar. Eu penso que se o Governo tiver coragem de repor a justiça na questão do IVA, irá beneficiar por vários campos, e penso que o setor da restauração será uma forma, de facto, será um meio privilegiado para alavancar a economia. Eu penso que se o Governo apostar fortemente na restauração, consegue também aqui, de certo modo, penso que eles ainda não viram isso, consegue de certo modo equilibrar mesmo o déficit, porque se os empresários da restauração consumirem o que é nosso, se houver até esse esforço até do Governo nos pedir à restauração também para ver essa preocupação, e houver até uma compensação fiscal por essa via, que é facilmente comprovável, que um empresário da restauração que consuma, por exemplo, produtos hortícolas regionais, tenham, por exemplo, benefícios fiscais por essa via, também é uma das propostas que estamos a estudar e vamos levar, possa beneficiar aqui de um regime fiscal mais favorável, até porque se estamos a consumir o que é nosso, no fundo, não importamos, e se não importamos, acaba por ser, no fundo, uma exportação. E eu acabo por dizer que é uma exportação para essa via, mas também é outra exportação que nós também vendemos a muitos turistas. Portanto, o restaurante é uma entidade exportadora, pura e dura. É isso que queremos, que o Governo olhe para o setor de outra forma. De facto, no passado, cometeram-se muitos erros, houve muita anarquia fiscal. O Governo tem muita responsabilidade nisto. Muitas vezes atiram aqueles sandbags e dizem que os empresários de restauração não são sérios. Se formos por aí, são muitos setores que estão nessa situação, mas, efetivamente, o Governo também tem responsabilidades, porque, como se costuma dizer, o hábito faz os monges. Portanto, aquilo que era importante era que o Governo alterasse a situação fiscal, colocasse aqui justiça no setor. Eu tenho a certeza que, se essa situação for feita, o Estado vai recolher uma maior verba e passa a haver aqui alguma equidade, e penso que o setor estará mais viável e empregará, ou pelo menos manterá os postos de trabalho, já não será tão mau quanto isso. Daniel Serra, o Movimento Nacional de Empresários da Restauração, a reivindicar então o ajustamento do IVA, o retorno para os 13%, uma vez que esta taxa de 23% está a verificar-se que é incomportável, impossível de cumprir para os restaurantes portugueses. Rui Nova, ficamos por aqui nesta conversa de hoje. Daniel Serra, ficam as despedidas e obrigada pelos esclarecimentos também aqui na Norte Litoral TV e Espaço de Serviços TV. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado então ao Daniel Serra, foi nosso convidado no Estúdio 1 da Norte Litoral TV, juntamente com a Angélica Santos, que se despede também do nosso programa. Angélica, então, até à próxima segunda-feira e um bom fim de semana. Exatamente, um bom fim de semana, aproveitem bem, e vamos marcar também aqui encontro desde já para domingo, em direto novamente, para transmitirmos a missa de Senhora da Saúde em Laundos. Não deixe de nos acompanhar. Ora está, entretanto vamos também ficar com uma das habituais rubricas aqui na Norte Litoral TV e na Espaço de Serviços, que é precisamente os parabéns, a gente que está ligado ao Facebook da Norte Litoral e que faz anos hoje. Começamos por Esposente com o António, com a gente a fazer anos, António. Sim, e por cá estão de parabéns o Filipe Jorge Meira Viana, o João Pedro Abreu, a Ana Lomba, o José Brás, a Paula Velasco, a Cristina Reis, o Alvarino Sobreiro, o Tiago Venâncio, a Bárbara Gomes, o Zezé, a Margarida Torres, a Cecília Couto, a Isabel Maria, o André dos Santos Lima e a Catarina Torres. Para todos eles, neste dia especial, um excelente dia e que se repita por muitos e longos anos.
Ora, aí está, nós também temos gente deste lado a fazer anos, ligado ao Facebook da Norte Litoral TV, parabéns assim à Joana Nóbrega, também ao Manuel Correia, Ana Lomba, ainda o José Matias, hoje de parabéns, o Tiago Correia e ainda a Cristina Miranda, para todos também os votos de muitos parabéns, muitos e longos anos de vida. Vão ficar assim também as nossas despedidas, no que diz respeito a quem vê o nosso programa na versão gravada, em direto vamos ainda até às 10, e então os votos de um fim de semana, e lá nos encontramos, pois com certeza com a transmissão em direto da peregrinação, a 67ª peregrinação da Senhora da Saúde. António. É desejar a todos um bom fim de semana, aproveitem e venham até à zona de praia, quem não é da zona de praia, mesmo não sendo para vir à praia, pelo menos para beneficiar das excelentes paisagens que encontra aqui junto ao rio e junto ao mar. Para isso, também no domingo, vamos um pouco até o interior, vamos até Laúndes, não muito longe, mas para fazer essa transmissão, dessa peregrinação que movimenta milhares de pessoas, e por isso mesmo nós também a estarmos presentes para divulgar aquilo que se faz na nossa região. Então, um bom fim de semana, não esquecendo que, para além de domingo, na segunda-feira nós estamos cá, novamente a partir das 9 horas, para lhe fazer companhia durante mais uma semana e para que o dia comece da melhor forma. Um bom fim de semana para todos. Grande abraço, bom fim de semana.